Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos estar batendo um papo sobre aqui a Lei da Liberdade Econômica, alguns reflexos empresariais. Estava no nosso programa o Dr. Florisvaldo de Araújo Neto, ele que é especialista aí em direito bancário e ele é o presidente também dessa matéria na OAB aqui de Goiás. Dr. Florisvaldo, que prazer ter você mais uma vez aqui em nosso programa. Bom, satisfação, Flávio, voltar aqui com mais informação aos teus telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Vamos direto ao assunto, né? Como é que a lei propõe solucionar aí essas burocracias? Olha, a Lei de Liberdade Econômica ela é muito vantajosa para o empresário. Ela traz ali algumas diretrizes, inclusive ela foi apelidada como a nova Lei do Ambiente de Negócios. Ela traz a liberdade econômica por si só, ali consolidada já nos tribunais e jurisprudências, né? E ela vem, inclusive, para extinguir algumas taxas, algumas burocracias ali. Inclusive, é uma curiosidade levantada pelo Banco Mundial em 2015, que para se abrir uma empresa no Brasil, demorava-se em média 140 dias ou mais. Então, essa lei aí trouxe diversas regulações, diversas possibilidades para reduzir aí essa série de burocracias para o empresário, né? E quais são as vantagens dessa lei aí para o empresário? Olha, dentre as vantagens, nós temos aí a abertura de empresa durante 2 dias úteis, a extinção de algumas burocracias, de algumas exigências para autorizações para se levar a registro, né? Digitalizou muita coisa, se criou a rede SIM para o empresário ali arquivar os seus atos constitutivos, né? E, inclusive, dentre elas, uma vantagem enorme que trouxe aqui dentro dessa lei é a possibilidade do advogado e do contador declarar a autenticidade dos documentos, dos atos de registro. Eu posso colocar o que eu quiser aí no meu contrato social? Não, o contrato social, inclusive Flávio Tartursi tem uma palestra famosa aí de quase 2 horas e aqui não é o objetivo esgotar o tema, mas nós vamos falar algumas coisas mais interessantes, né? Tem alguns direitos que são previstos no Código de Defesa do Consumidor, que inclusive o próprio Flávio Tartursi fala que são normas de ordem pública, que não podem ser extintos. Exemplo é a oferição de lucro, a distribuição de lucro, a apuração de haveres, a retirada de sócios, alguns direitos ali constitucionais também que não podem ser suprimidos. Interessante. Sou empresário, posso fazer o acordo de sócio extinguindo o direito de sócios minoritários? Não, inclusive não. Como dito, tem algumas matérias de ordem pública constitucionais, como no caso do direito ao lucro, por si só ali pela razão de ser da empresa aqui, pelo fim que é oferir lucro, né? Salvo aquelas exceções, a gente está falando aqui de sociedades empresárias mais comuns, salvo exceções de associações e tal, que não é objeto, mas das mais corriqueiras, não pode excluir alguns direitos que são considerados, inclusive, matéria de ordem pública, pelo Código Civil, Constituição e pela jurisprudência, inclusive. A gente sabe que no Brasil é tudo muito burocrático, né? Inclusive abrir uma empresa é muito difícil, tem muitas exigências e etc. Essa lei de liberdade econômica, ela reflete alguma coisa, ela ajuda no que se refere à abertura dessas empresas? Sim, a abertura das empresas, por exemplo, traz um dispositivo expresso que ele veda expressamente a autorização prévia a qualquer órgão público. O que acontece? O DREI, que é o Departamento Nacional que é responsável pela integração das juntas comerciais e as resoluções que tratam desse assunto, que regulamentam esses assuntos de atos constitutivos e até mesmo do arquivamento, ele é responsável por informar agora aos órgãos públicos de interesse, se tem interesse em manifestar. Antes a gente sabemos que várias atividades aí econômicas, inclusive tem um levantamento de 2017, eram 287 tipos de sociedades econômicas que eram ali exigidas algumas burocracias, algumas autorizações prévias. E isso foi extinto. Acabou-se com essa nova lei de liberdade econômica. Para fechamento também, vamos agora para o lado oposto, né? Para abrir tem benefício e para fechar também tem benefício? Para fechar, é uma excelente pergunta essa. E assim, nós sabemos que no Brasil temos inclusive uma premissa, que para abrir empresa no Brasil é difícil, mas para fechar é mais difícil ainda. E nós sabemos, inclusive com a crise ocasionada pela pandemia, que muitas empresas fecharam.
só que fechavam irregularmente antes de 2019. Agora, depois do advento da Lei de Liberdade Econômica, o prazo é de 5 dias para fechamento da empresa, para análise. E detalhe, a taxa de extinção da empresa ela foi extinta. Então, além da taxa e o prazo, não precisa mais, inclusive, de autorização prévia. Então, essa lei veio para facilitar bastante a abertura e o fechamento das empresas de forma regular. Então, só benefício para abrir, para fechar. Sim, só benefícios. A lei ela veio para trazer aí facilidades, então, para o empresário, né? Isso, a gente tinha um sistema muito caótico, por assim se dizer, muito engessado. Inclusive, tem a questão da digitalização, que todos os atos, as comunicações oficiais podem ser feitas, inclusive, nos sites das empresas. Que antigamente era exigido diário oficial, jornal de grande circulação, o que ninguém utiliza há décadas já, né? Então veio realmente para modernizar, para facilitar o empreendedorismo, tanto na abertura, quanto na negociação, quanto no fechamento de empresas. Muito bom. Vamos a um breve intervalo, tá? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos falando sobre a Lei da Liberdade Econômica e alguns reflexos aí empresariais, né? A gente conversava aqui nos bastidores, né, sobre a Airely, né, extinta, né, que morreu. Como é que ficou isso daí? Ela teve alguma substituição? Alguém entrou no lugar dela? Como é que ficou isso? Isso, excelente pergunta, Flávio. Essa é uma grande novidade da lei. Inclusive, se me permite até tecer alguns comentários aqui, porque a Airely, ela já havia morrido com a Lei da Liberdade Econômica, tacitamente. E teve uma lei posterior à Liberdade Econômica, que é a Lei dos Registros Públicos Eletrônicos, que ela extinguiu expressamente o inciso 6º, salvo engano, do artigo 44 do Código Civil, e o artigo 186, salvo engano, lá, que falava da Airely. Então ela não existe mais, expressamente. Tinha alguns doutrinadores que ainda divagavam sobre o tema, mas, enfim, foi extinto expressamente. E foi criado no lugar dela a Sociedade Unipessoal, de responsabilidade limitada. É uma grande vantagem, porque a gente sabe que a Airely, dentre algumas limitações, tinha aquela questão da Constituição, para a Constituição, a integralização do capital social, de no mínimo 100 salários, tinha o prazo para a integralização, e aquilo ali, e fora as outras desvantagens que a Airely tinha perante obrigações ali para o empresário. E com a criação da sociedade unipessoal, acabou-se aquela velha prática, por muitos anos conhecida aí, de que eu vou botar um cunhado, um vizinho, um parente ali na sociedade limitada só para colocar uma cota mínima. Isso aí foi extinto. É o que a adequação social já pedia há muito tempo, né? A gente sabia ali que vários problemas com contrato social, com acordo de sócios ali, tinha em razão dessa questão. De repente a empresa crescia bastante, tinha um sócio lá e queria apuração de haveres na retirada, não queria sair. E aí, como é que resolvia isso? Então a Lei de Liberdade Econômica resolveu esse problema. A gente pode tecer aí os pontos positivos da sociedade unipessoal, se poderia? Sim, a sociedade unipessoal, ela tem a responsabilidade limitada dos mesmos moldes ali da sociedade limitada, comum ao que dispõe, né? Que é ali a responsabilidade até a integralização do capital social, né? Então, assim, tem diversos benefícios que antes era obrigado a ter Airely, só que a Airely tinha a limitação. Doutor Florivaldo, e o que é esse tal de DREI? Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Isso, ele substituiu, né, o antigo órgão desde 2013 e veio aí, inclusive, para
promover mais integração, mais desburocratização dos registros das empresas, né? A entidade, o órgão nacional que é responsável pela integração entre as juntas comerciais dos estados. Então, todas as juntas estão hoje em unidade, elas têm, uma entre a outra se comunica, o Brasil inteiro? Isso, todas interligadas. Inclusive, o DREI, com essa participação desde 2013, na verdade, com a atuação mais firme ainda em 2019, já editou diversas resoluções aí que facilitam o dia a dia do empresário ao que tange o registro e os arquivamentos ali dos atos das empresas. A gente consegue trazer aí um resumo aí da celeridade da lei? Liberdade econômica? Sim, já falamos claro. Um pouco, né, no início do programa, mas só para a gente poder frisar bem aí para o nosso telespectador. Sim, claro. Fora a abertura e o fechamento de empresas que extinguiram algumas taxas, que é o arremato, né? E criou ali, eximiu assim, reduziu bastante o prazo. Nós podemos citar também que trouxe mais liberdade quanto aos contratos. Antigamente a gente via que os contratos eram muito engessados, então ele trouxe o princípio da intervenção mínima estatal. A lei da liberdade econômica, ela dá uma liberdade maior para os empresários, inclusive para acordo de sócios, para cláusulas no contrato social, nos contratos sociais, que agilizam bastante a negociação, aquelas assembleias, as votações. A própria apuração de haveres do sócio minoritário ou do sócio retirante, ela pode ser regulamentada de livre exercício no contrato social e no acordo de sócios. Então, assim, a gente viu que traz uma facilidade muito grande para o empresário. Não é à toa que ela é apelidada da nova lei dos ambientes econômicos, né? Excelente. Gente, nosso programa ele está chegando ao fim. É sempre um prazer poder estar recebendo o Dr. Florisvaldo, né, com essa excelência, né, aí na área do direito bancário, e sempre é bom tirar as dúvidas do nosso telespectador. Viu? Muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço, Flávio. Obrigado aos telespectadores pelas perguntas. Estamos aí para esclarecer uma lei muito extensa, muito ampla, tem muita novidade e numa próxima oportunidade nós esclarecemos mais ainda. Obrigado. E você que já nos acompanha aqui na Rede Capital de Comunicação, vai também lá conhecer nossas redes sociais, tá bom? Estamos lá no Instagram, né, Dr.Flávio no Facebook também com o mesmo nome, e o nosso canal do YouTube também com o mesmo nome, tá bom? Te encontro lá nas redes sociais também, tem muita coisa legal, tá? Até a próxima, que Deus te abençoe.